Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, então, nós entramos na nossa aula 96. Vamos falar, semana passada nós falamos sobre os guias da oração, a Virgem Maria, os santos, a igreja, os padres, a família, que nos ajuda a entrar, a conhecer a oração. Hoje nós vamos falar o onde, ou melhor, o quando rezar e o como rezar. Quais são os 3 meios que a igreja nos convida à oração? Basicamente existem 3 meios de oração que são os mais propícios, os mais usados pela igreja e que o catecismo vai nos apresentar. E também quais são os tempos da oração, quando se deve rezar. Bom, na verdade, não é uma questão de quando se deve rezar, porque a resposta já é em todo o tempo. A própria palavra de Deus já diz que nós devemos rezar em todo o tempo, mas existem momentos e momentos para rezar certas orações. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E vamos para o nosso conteúdo agora. Bom, na aula 96, hoje nós vamos falar sobre as expressões da oração, ou seja, quais são os tipos de expressões que a oração nos sugere. Mas antes, vamos falar sobre a vida de oração. Bom, primeiramente, o que é uma vida de oração? Uma vida de oração é uma vida onde a pessoa está constantemente se lembrando de Deus. Ela tem uma lembrança constante de Deus. Então, sim, uma pessoa que só se lembra de Deus quando precisa, ou só se lembra de Deus quando está em apuros, ou até mesmo só se lembra de Deus na felicidade, mas nas tristezas ela se esquece, essa pessoa ela não tem uma vida de oração. Mesmo aquela pessoa que tem uma vida de oração, até quando ela está no pecado, até quando ela está lutando contra o pecado ou enfrentando alguma tentação, ela se lembra de Deus. Então, a diferença da vida de oração, de uma pessoa que tem vida de oração para uma pessoa que não tem vida de oração é essa. É a lembrança constante de Deus. Bom, vamos abrir aqui para nós entendermos melhor. A oração, então, é a vida do novo coração. Ou seja, uma pessoa que recebeu um novo coração já desde o batismo, e esse novo coração requer uma vida pulsante, uma movimentação. Como o coração pulsa, também a vida nova precisa desse pulsar, que é a oração. A oração, então, é essa lembrança constante daquele que é a nossa vida. Lembrança constante de Deus. É o despertar da memória do coração. Nós não nos recordamos, nós não estamos com Deus o tempo todo na nossa mente física, mas é como se qualquer coisa me lembrasse Deus. Qualquer coisa me lembrasse em Deus. Então, eu estou ali fazendo um trabalho e de repente eu me lembro, a palavra de Deus ela fala sobre isso, E você vai se lembrando, vai se recordando de Deus de uma forma natural, de uma forma simples, de uma forma sem que seja forçado, sem que você esteja forçando. São Gregório Nazianzeno vai dizer o seguinte: devemos lembrar-nos de Deus com mais frequência do que respiramos. Essa lembrança do coração é uma lembrança do respirar da nossa alma, da nossa vida. Há 2 formas de orar e a primeira não ocorre sem a segunda. Então a primeira forma de orar é orar em todo o tempo, com um pensamento constante em Deus, como eu já acabei de falar. Mas a segunda forma de oração é uma oração mais de momento. São certos momentos em que você para rezar, O que a gente imagina é que esses sejam os momentos de oração. Só que nós devemos cultivar em nossa vida a oração que nós cultivamos nesse momento. Então a oração que nós cultivamos nesses momentos esporádicos, seja na missa, seja numa adoração, seja no momento onde eu estou na minha oração pessoal, essa oração ela deve transbordar para o restante da minha vida. E transbordando para o restante da minha vida, a minha vida se torna uma eterna oração. Eterna não, é uma perpétua oração. São chamados de tempos fortes de oração, esses momentos onde eu
falo mais com Deus, de forma mais direta. Eu paro para falar e paro para ouvir a Deus, principalmente ouvir do que falar. São tempos fortes de oração. Acontecem voluntariamente, com intensidade e duração. Ou seja, precisa haver uma vontade minha para realizar aquela oração. Precisa haver uma intensidade, seja grande ou pequena, mas precisa haver uma intensidade. Eu preciso colocar essa intensidade como homem, como ser humano, como criatura e filho de Deus. Eu preciso colocar essa intensidade que vai sendo conduzida pelo Espírito Santo. Às vezes, uma oração mais dinâmica, uma oração, né? E aquilo vai sendo de uma forma mais intensa ou menos intensa. Mas precisa ser de algo que mude. Por que essa intensidade? Porque ela precisa mudar a minha vida. E também precisa ter uma oração específica. Olha, eu vou rezar 20 minutos, eu vou rezar 30 minutos, eu vou rezar 15 minutos. Eu preciso decidir isso antes de rezar. Bom, a igreja ela vai nos convidar aos ritmos de oração. O que são esses ritmos de oração? São momentos onde nós vamos rezar durante o dia, durante a semana e durante o ano. Bom, a igreja propõe esses três ritmos de oração. Os diários, onde nós podemos rezar a oração da manhã, a oração da noite, a liturgia das horas e também a nossa oração pessoal. Então, todos os dias eu tenho que fazer a minha oração pessoal ou alguma oração. Todos os dias eu tenho que rezar. Orações que me abasteçam para aquele dia. O pão nosso de cada dia. Porém, existe a oração semanal, que é a oração da missa do domingo. Então, eu tenho que todas as semanas participar da missa dominical. Tenho que toda semana participar da missa dominical, do culto de Deus, para adorar, para glorificar, para louvar, para pedir, para estar na presença de Deus e para principalmente comungar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim também os anuais, que são o quê? O ritmo anual, que é o ano litúrgico, ou seja, eu vou passando por todo o ano litúrgico aqui. Então ali eu começo, né, no Advento, e depois vem o Natal, depois do Natal vem o tempo comum, depois do tempo comum tem a Quaresma, depois da Quaresma a Páscoa, depois da Páscoa vem o Pentecostes, depois do Pentecostes vem mais o tempo comum novamente, até que se chegue novamente no Advento do outro ano. Então existe esse processo, né? Esse ano litúrgico que acontece. Então é tudo uma questão de ter um ritmo. Existe o ritmo o ritmo diário, o ritmo semanal e o ritmo anual, certo? E quais são as três expressões da vida de oração que nós falaremos posteriormente? Aqui nós vamos só citá-las, mas posteriormente nós vamos destrinchar sobre ela, né? São três as principais expressões de oração. Embora Deus pode suscitar outras formas de rezar, em todas essas tem o traço de recolhimento do coração. Então sempre eu vou recolher o coração para esses momentos, para essas três expressões de oração, que é a oração vocal, a oração de meditação e a oração de contemplação. Existem orações que elas serão duplas, ou seja, elas podem conter tanto oração vocal quanto oração de meditação. Exemplo, a oração do Santo Rosário. Ela é uma oração vocal porque eu estou repetindo as orações do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória ao Pai. Mas ela também é uma oração de meditação porque no meu coração eu estou meditando os mistérios de Deus, os mistérios da vida e morte, vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então estou passando por essa meditação dentro do coração, certo? Então existem tempos onde eu vou ter essa nuance, entre essa mescla entre oração vocal e meditação, ou meditação e contemplação, ou contemplação e oração vocal, certo? Vamos lá então entender o que é oração vocal, o que é meditação e o que é a contemplação. Correto?
Primeiro, a oração vocal. O que é oração vocal? Deus fala ao homem através da sua palavra. Então é a palavra de Deus que é comunicada por nós e espera que o homem fale com ele por palavras também. Então assim, Deus fala conosco, ele se comunica a nós pela Bíblia, pelo toque do coração, pela natureza, pela criação, por todas as coisas que possam existir, Deus comunica a nós. Mas ele espera também que nós nos comuniquemos como nós podemos. E nós podemos rezar e falar com os dons que ele deu, que é o dom da fala, o dom do vocal, de poder falar. Então, Deus espera isso de nós. Deus já nos convida a estar nesse processo de falar com ele, com voz alta, com voz forte, né? Usar dos nossos sentidos para dizer, usar dos nossos dons para falar com Deus, nas palavras mentais e vocais, correto? Não são a quantidade de palavras, não é a quantidade de palavras que importa, mas o fervor da alma. Então, não é o tempo, aquele tanto de tempo que eu preciso ficar enchendo com as mesmas palavras, mas é um fervor da alma que deve acontecer. Não é necessariamente o que você diz, mas o como você diz, o quanto você ama a Deus, o quanto você fala de Deus, o quanto você espera em Deus. É esse fervor da alma de amar, esperar e confiar em Deus. Fé, esperança e caridade. Jesus então nos ensinou a oração vocal. Uma das orações vocais que Jesus nos ensina é a oração do Pai Nosso. Quando ele é pedido para nos ensinar a rezar, quando é pedido para que ele nos ensine a rezar, ele nos ensina uma oração vocal. Então você vai percebendo que o próprio Deus quis que nós rezássemos vocalmente, né? Que nós expressássemos com a boca, com as palavras, a oração. Então a oração ela é feita com palavras, né? Isso é algo que parece que é óbvio, né? Porque é algo que nós acostumamos, mas nós aprendemos sobre isso. Mas nós aprendemos sobre isso há muito tempo, como eu disse na outra aula, sobre a família, sobre os meios que nos ajudam, que vão passando para adiante, passando para frente esse movimento da oração. Bom, não só as palavras, mas também o nosso corpo reza. Nós rezamos com o nosso corpo. Fazemos a oração vocal quando associamos os sentidos à oração interior. Então, quando os meus sentidos exteriores eles coincidem com a oração interior, com os sentidos interiores. Nós somos corpo e espírito. Então, corpo e espírito devem falar uma única só oração. Corpo e espírito devem expressar uma só oração. Temos necessidade de traduzir exteriormente o que se passa internamente. Então, o nosso corpo, os nossos gestos, eles vão por uma necessidade nossa mesmo, ser expressado exteriormente. Então aquilo que eu estou passando por dentro, eu expresso por fora. Um choro, uma alegria, um ajoelhar, um levantar as mãos, um colocar as mãos no peito, um colocar a mão nos ouvidos, na boca, na cabeça, um colocar a mão na cabeça de outras pessoas para rezar, para interceder por essas pessoas também. Então, são formas de expressar exteriormente aquilo que nós queremos interiormente. Essa necessidade é exigência de Deus. Deus colocou essa exigência em nós. Deus colocou essa necessidade em nossas vidas. Isso é muito importante. Isso é muito importante nós entendermos que Deus colocou essa necessidade em nós. Se Deus não quisesse, Ele não nos daria corpo. Ele não queria que nós fôssemos anjos, mas Ele queria que nós fôssemos seres humanos. Por isso Ele nos fez assim. Ele nos fez com corpo. Quem o adora em espírito e em verdade. Ou seja, adorar em espírito e verdade é essa expressão
externa e interna. Externa e interna que são coincidentes, né? Que coincidem. A oração sobe do fundo da alma até os extremos do corpo. É algo que eu não consigo conter. É algo que eu não consigo conter. Então, o meu corpo ele expressa aquilo que a alma já está sentindo. Qual é a oração das multidões? Aliás, a oração vocal é a oração das multidões. A oração vocal é o reconhecimento de Deus, daquele a quem falamos. Então, quando você se reúne com uma comunidade, com um grupo de pessoas, com a sua família, com a igreja, para rezar, vocês estão reunindo-se para reconhecer que Deus é Deus. Para reconhecer que vocês precisam de Deus, que pedem a ajuda de Deus e que estão ali para oferecer algo para Deus. O seu trabalho, o seu serviço, o seu dia a dia, os seus planos, os seus sonhos, a sua confiança, a sua gratidão, a sua entrega, tudo então que nós podemos oferecer para Deus. A oração vocal torna-se a primeira forma de contemplação, quando eu já estou contemplando a Deus naquilo que Ele faz e realiza na minha vida. Então é como se eu já começasse a contemplar e a dizer: Deus é meu Deus. Eu estou aqui e falando, né? E já que estou falando com Deus, eu reconheço que Ele existe. Eu reconheço, porque você não falaria sozinho, né? Não falaria com alguém que você não conhece, que entende. Ah, mas eu falo sozinho na rua, né? Não, mas aí você está falando consigo mesmo, né? Não é falar sozinho, é ter reflexões. Às vezes a gente acha que isso é sinal de loucura. Pelo contrário, isso é sinal de sanidade. Isso é sinal de sanidade, porque você está refletindo sobre a sua vida, sobre aquilo que acontece na sua vida. Claro, sejam as coisas mais esdrúxulas, sejam as coisas mais engraçadas, sejam as coisas mais sérias. Mas você está conduzindo isso. Só que quando nós falamos com Deus, e é aqui que entra a oração vocal, quando nós falamos com Deus, nós estamos implicitamente dizendo: Deus existe. Eu confio em Deus. Porque se eu não estivesse falando com Ele, eu não confiaria nele. Pelo menos de alguma forma eu confio. Mesmo que eu esteja falando coisas que eu não confio em Deus, eu ainda assim estou falando: eu confio em Deus. Por quê? O que acontece, gente? Como é que se Deus não realizou, por exemplo, normalmente quando uma pessoa está desconfiada de Deus, é porque Deus não realizou algo que a pessoa não quis, né? E nós precisamos rezar para que Deus nos suscite, para que Deus suscite em nós esse desejo, essa força em nossas vidas, de que nós precisamos confiar em Deus. Porém, é difícil confiar. É difícil confiar em Deus, principalmente quando nós somos feridos por pessoas, por situações, ou temos uma imagem distorcida de Deus. Então Deus, o que Ele faz? Ele usa dessa desconfiança para implantar confiança em nós. Aumenta-nos a fé. E nós pedimos: aumenta-nos a fé. Então a própria oração a oração vocal já é uma oração onde eu estou dizendo: eu confio em Deus. Eu acredito em Deus e sei que Deus existe. Bom, a oração vocal, então, é essa oração da palavra, onde palavras saem da minha boca, porém, elas nascem no coração, elas nascem da minha alma, certo? Depois da oração vocal, nós temos a oração de meditação. O que é a oração de meditação? Meditação é uma busca. Agora já não é mais um pedido, já não é mais falar com Deus e ouvir a Deus, mas é uma busca. Eu estou buscando algo mais profundo em Deus. Então a meditação é algo profundo, é algo que eu estou buscando, uma virtude, algo que Deus quer me dar de fato, algo que eu percebo que eu preciso para a minha vida espiritual, humana, né? E não somente um pedido para este mundo. Na meditação, eu vou buscar as armas, os instrumentos do reino de Deus. Como eu falei há algumas aulas atrás, nós precisamos buscar o reino de Deus na oração. E é na oração que nós vamos buscar esse reino. É a busca de Deus e de si. Então essa busca,
É uma busca para conhecer a Deus, amar a Deus, conhecer a si e amar a si mesmo. Não só duas buscas, mas uma só. Então não é uma busca, não são duas buscas. Eu busco a Deus e também busco. Isso seria incoerente. Porque assim, ó, não tem como eu procurar por um livro e depois procurar por uma caneca aqui, né? E procurar por uma caneca ao mesmo tempo. Então primeiro eu procuro o livro, depois eu procuro a caneca, né? Então é todo esse esquema. A nossa vida ela precisa, com Deus não. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos a nós mesmos, porque Deus nos revela a nós mesmos e se revela também nessa busca da oração. Quem busca a Deus o encontra e encontra a si mesmo também. Encontra a si mesmo porque é só em Deus que nós encontramos a nossa paz. É só em Deus que nós temos essa paz. É uma busca para compreender o porquê e o como da vida cristã. Como a vida cristã funciona, o que eu preciso fazer para ser um cristão melhor, para ser um católico melhor. Essa busca interior que precisa acontecer na minha vida. E aqui existe uma virtude que ela é fundamental para essa busca, é a humildade. Porque aquela pessoa que não reconhece que precisa mudar, que não reconhece que precisa de ajuda e que não reconhece que precisa de Deus ou de outra ajuda, né, de Deus através de uma outra pessoa, essa pessoa ela não está sendo humilde. Então, se ela não precisa, ela não vai receber. Então, a necessidade de ser humilde é extremamente importante para a meditação. Para a meditação. E isso não é só para antes, mas para durante e depois também. Aliás, não só para antes e durante, mas para depois também. Porque quando você medita, Deus fala com você, Deus se revela. E revela você também. Se revela com SE, né? Se revela e também se revela, ou revela a si, revela a você, revela a ti, se te revela a si mesmo. Nossa, agora minha cabeça deu um nó aqui para tentar explicar isso, mas você entendeu? Ele revela, ele se revela, ou seja, ele revela Deus para você, né? Estranho falar assim. E ele também revela você a você mesmo. Correto? Então essa busca é uma só. A busca para aderir e corresponder ao que Deus, ao que o Senhor lhe pede. Então, nessa meditação, na meditação, nós vamos buscar então aderir, que eu já falei aqui, aderir se lembra sempre. Quando você lembra da palavra aderir, lembre-se da palavra fé. Fé é aderir ao plano de Deus. Quando você tem fé em alguém, você está aderindo ao plano dessa pessoa. Quando você entra no ônibus e você confia, adere que o motorista vai te levar para o ponto correto, ou Uber, alguma coisa assim, um taxista, você adere ao plano que ele vai te levar para onde você pediu. Certo? Porque se ele quiser, ele pode te levar para outro lugar. Mas você acredita e confia nele. Em Deus é a mesma coisa. Com Deus é do mesmo jeito. Nós aderimos ao plano de Deus. Para meditar, pode-se recorrer, então, à Sagrada Escritura. Ou seja, eu posso pegar a Bíblia e meditar em alguma passagem, obviamente, né? Também aos santos ícones, as imagens. Eu posso pegar uma imagem, aqui eu não tenho uma imagem solta, que é a única que eu tenho, essa aqui, mas eu tenho uma aqui de São Pio X, aqui, né? Eu tenho uma de São Pio X aqui. Então, por exemplo, eu posso rezar vendo uma imagem de algum santo, de uma imagem de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora, ou uma imagem que me represente Deus, que represente Deus ali. Também os textos litúrgicos do dia, a oração, tanto as passagens da liturgia diária, quanto também as próprias orações as próprias orações litúrgicas, a oração das horas e assim por diante, podem ser meditadas também. Também textos de padres espirituais, textos de santos também, obviamente, né? Se os padres espirituais podem ser meditados, os santos também
podem ser meditados. Então a gente pode pegar um livro aqui e meditar sobre ele. Eu tenho um livro sobre meditações de São Tomás de Aquino, que ele é extremamente ótimo para isso, para essas coisas. Então a gente vai meditando, refletindo, o que Deus falou aqui. E eu nunca tinha pensado por essa situação. A meditação é isso. A meditação, na verdade, aqui eu já estou entrando na contemplação, mas a meditação é eu ler, eu entender, eu compreender, eu parar para olhar para algo, ter o meu foco em alguma situação. E são essas situações aqui, né? A Sagrada Escritura, os ícones, os textos litúrgicos, os textos dos padres, as obras de espiritualidade, aqui entram os livros dos santos, a criação e a história, e o hoje, que nós já falamos também, a nossa vida, a própria vida nossa, ela pode ser meditada. Ela pode ser meditada. A meditação é um confrontar-se. Lembra que eu te disse sobre a humildade? Eu preciso ser humilde para reconhecer o que precisa ser mudado na minha vida. Com Jesus tudo pode ser mudado. Só que quando eu canto isso, eu não posso cantar isso de uma forma externa, mas interna, olhando para mim. Tem uma música que, se eu não me engano, ela é até protestante. Se eu não me engano, da Aline Barros, que foi questionada esses dias aí num podcast. E eu achei interessante, mas as pessoas foram meditando ali sobre a música e acharam que a música estava falando algo errado. Mas ela fala assim, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Só que aí quando parece assim, as coisas boas precisam ser mudadas? Não. As coisas boas precisam ser mudadas, aliás, as coisas boas não precisam ser mudadas para ficar piores, mas as coisas boas precisam ser mudadas para ficar melhores ainda. Então, aí a gente vai percebendo que é isso que Deus quer de nós, uma mudança, um confrontar-se, olhar para a minha vida e dizer, isso está de acordo com Deus ou não está de acordo com Deus? Principalmente quando eu leio algo. Eu leio uma imitação de Cristo, eu leio uma meditação, eu leio uma palavra de Deus, uma palavra da Sagrada Escritura, e essa palavra ela confronta com a minha vida. Eu estou de acordo com essa palavra? A minha vida está de acordo com essa palavra? Então aquele que medita confronta o que lê com o que vê em si. Então, eu vejo algo em mim e eu leio. O que isso está de acordo com a minha vida? O que eu leio está de acordo com a minha vida? E o que eu leio não está de acordo com a minha vida? É passar dos pensamentos à realidade. Começar a deixar de pensar para agir. É uma mudança física, é uma mudança real, é uma mudança visível que precisa acontecer. Uma oração sem mudança visível não é oração. Então eu preciso mudar visivelmente. É praticar a verdade para chegar à luz. Ou seja, praticar a verdade é o quê? É ter a humildade para reconhecer que a verdade está acima de mim. O grande problema hoje da sociedade é que a nossa sociedade ela não entende o que é a verdade. Ela acha que ela pode implantar a verdade dentro das pessoas. Ou seja, a verdade é que existem vários gêneros, a verdade é que existe isso e aquilo, a verdade é que homem pode se transformar em mulher, a verdade é que mulher pode se transformar em homem, e assim por diante. Tantas outras coisas. A verdade é que o ladrão não é ladrão, e assim por diante. Nós podemos refletir sobre isso, mas a verdade é uma só. A verdade é uma só. Então as pessoas não deixam de ser porque várias pessoas, né? Não existe aquela frase é extremamente equivocada. Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Não, ela não se torna uma verdade. Ela não se torna uma mentira, nunca se tornará uma verdade. Então, a gente precisa ter humildade para reconhecer o que é a verdade. Não é a verdade que se adequa à realidade, é a realidade que se adequa à verdade. São as nossas vidas que devem se adequar à verdade. É perguntar ao Senhor. Então meditar é perguntar isso. Quando eu vou para a meditação, eu preciso perguntar: Senhor, o que quereis que eu faça? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Então é isso. É olhar para Deus
E muitas vezes Deus vai falar assim: eu preciso que você mude nisso. Eu preciso que você mude, eu preciso que você enxergue tal situação na sua vida. O que é importante então nessa meditação? Não há um ou alguns métodos de meditação, mas vários. Então, existem N grupos, ou aliás, métodos de meditação, certo? E nesses métodos de meditação, eles são tão numerosos quanto o número de orantes. Mas o importante é que o cristão medite com regularidade. Então, não importa o método que você vai usar, e não importa também não ser fiel ao método, tá bom? Mas o importante é que você faça o método que te ajude a refletir, que te ajude a meditar, que te ajude a confrontar e entender a vontade de Deus para a sua vida. A meditação então põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Vamos lá, parte por parte. O nosso pensamento, ele já vai sendo moldado, porque eu estou pensando em Deus. Aquela música do Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, e assim por diante. A imaginação também, ou seja, eu começo a imaginar, a ter imaginação. Tem algumas pessoas que têm problema com imaginação, né? Claro, elas, por terem essa limitação, isso é algo psicológico, né? Não é algo doente, não é doença, né? É só uma questão de dom, e falta de dom. Essa pessoa, ela nasceu sem isso, né? Mas ela tem outros meios para meditar. Essas pessoas também têm esses meios para meditar. Alguns temperamentos são mais difíceis de imaginar, de ter uma imaginação fértil, tem uma imaginação mais fértil do que outros, assim por diante. Então, nós, nessa meditação, nós vamos usar nossos pensamentos, nós vamos usar nossa imaginação. É imaginar, se Jesus entrasse aqui agora, o que eu falaria para Jesus? O que eu diria? O que eu exporia para Jesus? Acho que é assim a conjugação, né? Hoje eu tô ruim de conjugação, né? Eu tô em dúvida toda vez. A nossa emoção também. Ou seja, nós não podemos... Algumas pessoas, elas falam assim: a renovação carismática é muito emotiva. Mas, gente, o ser humano é emotivo. Nós somos emotivos no nosso trabalho, nós somos emotivos nos nossos relacionamentos, nós somos emotivos no campo de futebol, nós somos emotivos torcendo, nós somos emotivos na Copa do Mundo. Aí quando chega na oração nós não queremos ser emotivos? Como assim, gente? Como assim? Então, para com essa coisa de demonizar o que Deus criou. Deus nos deu a emoção. Claro, elas não podem se sobrepor às outras coisas, à nossa vontade, à nossa razão. Mas nós fazemos parte, isso faz parte de nós. Então nós não podemos excluir o que Deus incluiu em nós. Também os nossos desejos, o que nós queremos apresentar nessa meditação, o que nós queremos, o que nós desejaríamos. Senhor, eu gostaria que fosse desse jeito, mas seja feita a tua vontade, seja feita desse jeito. Senhor, isso dói em mim, essa emoção. Senhor, eu acredito que se eu fizesse dessa forma, daria certo. Eu espero que seja, mas se não for, Senhor, seja a tua vontade. Eu estou usando a imaginação, mas primeiro o pensamento, a razão. O primeiro de tudo é a razão, é o pensar. Senhor, é a tua vontade. O que queres que eu te faça? A meditação então é importante para aprofundar as convicções da fé, aprofundar as convicções da fé. Nós então vamos ser convidados a aprofundar o que nós acreditamos. Não é que nós vamos mudar o que nós acreditamos, né? Claro, a não ser que aquilo esteja contrário à palavra de Deus, contrário ao catecismo, nós vamos mudar. Aí nesse caso mudamos. Mas não é o que nós estamos falando aqui é sobre esse aprofundamento da nossa fé. É crer mais, é confiar mais, suscitar a conversão do coração. Também essa mudança, como eu já estou falando aqui desde o início, é essa conversão do coração.
e fortalecer a vontade de seguir Jesus Cristo, de seguir a Cristo. Então, fé, mudança e vontade. São essas três coisas importantes que precisam acontecer na nossa fé, na nossa meditação, melhor dizendo. A fé, a conversão e a vontade forte. Uma vontade forte. O mais importante não é como se medita, mas o que se medita. Eu falei que existem vários métodos de meditação, mas não é o método de meditação que é importante. É o que se medita. Meditar os mistérios de Cristo. Então, sempre o cristão deve meditar os mistérios de Cristo, a vida de Cristo. Olhar para Cristo, olhar para Ele e dizer a sua misericórdia. Olhar para Ele e ver o seu amor. Olhar para Ele e ver o seu olhar. E ver a sua luz, e ver o seu brilho, e ver o seu toque em nossas vidas. Fazemos isso então na Lectio Divina, que eu já expliquei aqui. Fazemos isso também no Rosário. Fazemos isso também na missa. Fazemos isso também no momento de pregação, no momento de grupo de oração. Fazemos isso na nossa oração pessoal também. Para termos duas coisas: conhecimento amoroso de Deus e união com Ele. Então nós meditamos os mistérios de Cristo para conhecer amorosamente a Deus. Olha que legal. Conhecer amorosamente. Não é só conhecer e não é só amar. Porque só se conhece aquilo que se ama e só se ama aquilo que se conhece. É um processo único, né? Tudo aquilo que você ama, você conhece. Tudo aquilo que você ama, você conheceu um dia. E tudo aquilo que você conheceu e amou, você quis conhecer mais aprofundadamente, mais profundamente. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Você ama os seus filhos sem conhecer, sem saber o rosto deles. E quando eles nascem, vocês vão percebendo: olha, agora eu conheço e quero amar mais. Quero conhecer. E você vai conhecendo os detalhes, o jeito, como ele vai crescendo e vai se formando. E ao se formar, você também vai conhecendo ele. E também ter uma união com Deus. Conhecer, amar e unir. Conhecer, amar e unir. São esses o processo da meditação. Conhecer, amar e unir-se. Conhecer, amar e unir-se. Agora nós vamos para a contemplação. A última forma, a última expressão de oração, que é a contemplação. Vamos lá. O que é a contemplação? A contemplação é a oração mental, tratando de amizade com quem sabemos que nos ama. Então já não é mais uma oração vocal, mas é uma oração mental. Eu estou pensando em Deus. Eu estou pensando em Deus. Aí você vai lembrar lá do início da aula. Do início da aula eu estou pensando constantemente em Deus. Agora eu te pergunto, parece que a contemplação é algo tão... Eu coloquei a imagem de Santa Teresa d'Ávila aqui, justamente na sua contemplação. E a gente acha que a contemplação é para os santos mais profundos. Não. A contemplação é ver Deus em todo detalhe, em cada respirar, em cada situação da minha vida, eu vou ver Deus, porque Deus está ali. Então a contemplação ela é o mais comum para aqueles que têm vida de oração. Para aqueles que têm vida de oração. A contemplação então é desejar, procurar Deus e amar. E amar Deus é desejar e procurar Deus amado. Eu amo a Deus, então eu desejo e procuro Ele. Cadê esse Deus? Cadê Deus na minha vida? Cadê Deus? Onde Deus está aqui? Deus está assim, Deus fez isso. Deus... A escolha do tempo e da adoração da contemplação depende de uma vontade determinada, que revela os desejos do coração. Certo? Existe uma contemplação que, então aqui nós entendemos já o que? Existe uma contemplação que é temporal, ou seja, ela tem um tempo, e existe uma contemplação que é atemporal, ou seja, ela está fora, ela não termina, para aqueles que têm vida de oração, certo? Então, mas precisa haver uma vontade determinada de estar o tempo todo procurando a Deus, de estar o tempo todo ouvindo e falando com Deus. Não se faz contemplação quando se tem tempo, mas se arranja tempo para estar com o Senhor. Ou seja, você não vai contemplar a Deus se você não parar, sentar
e escutar a Deus. Se você não tiver tempo para Deus, e até mesmo, é uma coisa que eu já falei aqui, né? De que adianta a gente querer ir para o céu se nós não temos tempo para rezar com Deus, para falar com Deus aqui na terra? Se na terra nós não temos tempo para falar com Deus e para ouvir a Deus, quanto mais no céu. Então, nós já estamos escolhendo aquilo hoje, o que nós queremos viver na eternidade. Foi algo que mudou a minha vida quando eu pensei isso, né? Aquelas frases de coach, eu acho que eu já contei aqui, aquelas frases de entrevista, que como você se vê daqui 5 anos? E a pessoa faz os seus planos ali, tudo mais e tal. E eu perguntei assim, como eu me vejo daqui 100 anos? Porque daqui 100 anos eu estarei morto, né? Muitos aqui estarão mortos, né? Talvez a maioria do dia que esse vídeo está sendo lançado, já estará morto. E aí? Daqui 100 anos, nós existiremos ainda. A nossa alma existirá. E onde a nossa alma estará? Daqui 100 anos. Esse é o plano de vida que muda situações. Só que ele precisa mudar a partir de agora. Então, é uma vontade determinada. O coração é o lugar da busca e do encontro. Então, é no coração que eu encontro essa contemplação. Como contemplar? Bom, a oração de contemplação é semelhante ao momento da comunhão da Eucaristia. Então, na Eucaristia é o momento mais plenamente visível de uma contemplação. Eu estou vendo Deus e eu estou sendo tocado por Deus. A contemplação é isso, é ser tocado por Deus. Deus que está em todo lugar e que pode todas as coisas, toca o nosso coração. Toca o nosso coração. Eu vejo um mendigo e Deus toca o meu coração. Eu vejo uma criança brincando, Deus toca o meu coração. Eu vejo um pássaro voando, Deus toca o meu coração. Você entende? Tá vendo quando eu falo de coisa? Se eu falasse assim, um mendigo, uma criança, um pássaro, você não vai ver o toque de Deus ali. Mas como eu falei depois, Deus toca o meu coração, aí você percebeu, você entendeu. Nossa, criança, me lembra disso, me lembra da pureza que eu preciso viver, da inocência, da humildade, da simplicidade. O mendigo, ele pode me lembrar também da caridade que eu preciso fazer, mas ele pode me lembrar também que eu sou mendigo diante de Deus e eu preciso pedir. Ou o pássaro que não se preocupa, olha as aves do céu, elas não plantam, não colhem e mesmo assim têm alimento em abundância. Então nós precisamos ter essa meditação, olhar para as coisas e deixar Deus tocar em nossas vidas. Na Eucaristia, nós reunimos o nosso coração, depois recolhemos o ser sob a moção do Espírito Santo. E nós vamos ser tocados por esse Espírito Santo para habitar na casa de Deus. Não é Deus que habita em nós, somos nós que habitamos em Deus na comunhão. É despertar a fé para entrar na presença de Deus, fazer cair as nossas máscaras, voltar o nosso coração para o Senhor que nos ama. É voltar o nosso coração para Deus que nos ama. Purificar e transformar o coração para o entregarmos a Deus. Então essa purificação e essa transformação do coração que acontece na contemplação, correto? A contemplação é dom e graça. Deixa eu fechar essas outras aqui, certo? A contemplação é dom e graça. A contemplação então é a oração do Filho de Deus, dos filhos de Deus, melhor dizendo. É a oração também do pecador perdoado. É a oração também de quem acolhe o amor com que é amado. É a oração de quem corresponde ao amor recebido. É um filho, é um pecador. É o filho pródigo que volta, que é filho ainda, mas se reconhece pecador, que pecou contra o Pai, contra o céu, contra a terra e contra o Pai. Ele reconhece, mas ele é amado. Mas ele também corresponde a esse amor ao usar o anel, as sandálias e as vestes novas. É complicado contemplar? Complicado complicar? Não. É complicado contemplar? Não. A contemplação é a expressão mais simples do mistério da oração. Só que por ser mais simples, talvez seja mais difícil para aqueles que não são simples. Entende? É que nem falar assim,
Nossa, fulano de tal joga futebol de uma forma tão simples, né? De uma forma tão simples que parece fácil. Mas não é porque é fácil, é porque ele tem um dom para aquilo. Na oração, nós não precisamos de um dom que é externo, que é para poucos, mas um dom que é dado por Deus. E é um dom que é pedido, e é um dom que também é cultivado. Contemplar é um dom e uma graça. Ou seja, Deus me dá esse dom, Deus me agracia com esse presente, com essa forma de contemplar. Então, esse pássaro, esse mendigo, essa criança, são dons que Deus nos dá. E quando eu me recordo de Deus nesses momentos, é Deus já colocando ali pelo seu Espírito Santo, pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus, né? Colocando pelo seu Espírito em nossa vida o seu toque, é nos tocando. Só pode ser acolhido na humildade e na pobreza. É comunhão com a Santíssima Trindade que conforma o homem à sua imagem e semelhança. Certo? A contemplação também é um tempo forte da oração, onde somos preenchidos pelo Pai da força do Espírito Santo. Então a força do Espírito Santo vem em nós para nos fortalecer o homem interior, para fortalecer o homem interior nas nossas vidas, certo? É pela contemplação que Cristo habita em nossos corações pela fé, onde nós vamos conformar a nossa vida com a vida de Cristo, onde nós somos radicados, ou seja, criado raízes. A palavra radical vem disso, de raízes. Nós vamos criando raízes profundas, espalhando as nossas raízes, alicerçados em Cristo e em seu amor. Alicerçados em Cristo e no seu amor. Nós vamos criando essas raízes, esses alicerces em Cristo e no seu amor. É um olhar de fé. A contemplação também é um olhar de fé em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim. Disse uma vez um camponês, olha só, às vezes a gente acha assim, não, eu preciso ser um grande doutor da igreja para contemplar. Não! Olha o que um camponês disse para um santo, né? Acredito que esse camponês também devia ser santo. Uma vez, esse camponês, né, essa história, ele chegou para João Maria Vianney, São João Maria Vianney, e São João Maria Vianney ele ficou doente, e ele viu que aquela história, né, acho que todo mundo já ouviu essa história, e essa história é de São João Maria Vianney. Certa vez esse camponês, todas as vezes que ele voltava do trabalho, ele passava na capela e falava para Jesus: Oi Jesus, eu sou o João e vim te ver. E aí, todos os dias ele falava: Oi Jesus, eu sou o João e vim te ver. E aí um dia, esse camponês ficou doente e ele foi para o hospital. E o João Maria Vianney, o São João Maria Vianney, o padre foi perguntar para ele, para Darcy foi perguntar para ele: o que aconteceu aqui? E aí ele fala assim: olha, Jesus ele veio até mim, aqui no hospital, e ele disse: oi João, eu sou Jesus e vim te ver. E o que como você teve essa experiência? Ele falou assim: acho que é simples. Todos os dias eu paro lá e eu olho para ele e ele olha para mim. Isso é contemplação. Contemplação não são grandes arrombos ou iluminação espiritual. Não. É olhar para Deus e deixar que Deus olhe para você. É estar na presença de Deus. Adão, quando peca, ele peca e ele sai da presença de Deus. Homem, onde estás? Deus, o pecado é tão cruel com o homem e tão prejudicial que tira o homem da presença de Deus. Deus que está em todos os lugares. E o pecado tira da presença de Deus. Então, é esse olhar. É olhar para Deus e deixar Deus olhar para si. Não é olhar de longe, mas olhar de perto. E deixar Deus olhar para si. E deixar os olhares, essa troca de olhares. O que é oração? O que é contemplação?
é troca de olhares. É trocar olhares com Deus. É ter a atenção nele, renunciando o resto e o próprio eu. É ter a atenção nele, renunciando o resto e o próprio eu. É olhar a ele e olhar a ele purifica a nós. Quando nós olhamos para Deus, as coisas que não são Deus em nós, elas vão sendo tiradas. Deus vai, sabe, como aquela mãe, quando o filho chega do mato, e a mãe vai pegando assim, nossa filho, essa palha aqui, vai tirando, coisa por coisa, né? Aquela palha, aquele carrapicho, aquela coisa. Deus vai fazendo isso na oração. Na oração Deus vai fazendo isso em nossas vidas. Ele vai tirando, pouco a pouco. É pouco a pouco, gente. Não se desespere. Tem gente que foi muito no mato. Tem gente que foi pouco no mato. Deus vai tirar de todo mundo. No céu não terá carrapicho. No céu não terá farpa, não terá palha nenhuma no seu cabelo, sujeira, nada. Mas Deus precisa tirar. E é na oração que ele vai tirando. Na contemplação que ele vai tirando essas coisinhas, esses carrapichos. Deus olha para nós. É escuta da palavra de Deus. Contemplar é escutar a palavra de Deus. É escutar. Aquilo que eu sempre falo, oração antes de tudo é escutar a Deus antes do que falar. Então eu preciso escutar. Contemplar é escutar a palavra de Deus. Uma escuta ativa e obediente. Então eu não só escuto, obviamente, mas eu escuto para obedecer. O que queres que eu te faça? Fala que o teu servo escuta. Eu obedecerei. É esse sentimento. O sentimento de Samuel. Fala que o teu servo escuta. Fala que o teu servo escuta. Isso vai ocorrer de novo com Ananias no Novo Testamento. Uma escuta com acolhimento e incondicional. Um acolhimento incondicional de servo. Eu sou servo. E independente do que Deus pedir, sendo Deus, obviamente, que peça, eu vou acolher incondicionalmente, sem nenhuma condição. Não vou colocar condição nenhuma para realizar a vontade dele. Uma escuta de adesão amorosa do filho. É um filho que adere ao pai. Obviamente que nós estamos aqui falando não de Jesus, mas de nós. Só que estamos falando de Jesus porque estamos aderindo como Jesus. A contemplação também é silêncio. É uma linguagem calada do mundo que há de vir. Então, é o silenciar do céu em nós, em nossas vidas. É eu silenciar e dizer. É eu silenciar e pensar. É eu silenciar e calar o mundo dentro de mim. O mundo dentro de mim para esperar o mundo que há de vir. Não apresentamos, vocês já entenderam isso? Que Deus vai modificar o mundo. E o mundo que hoje nós pregamos como mal será bom. Novos céus e novas terras. Na contemplação nós não apresentamos palavras, mas material inflamável para alimentar o fogo do amor. Tira, Senhor, as palhas. Tira, Senhor, os carrapichos, porque é os carrapichos que vão dar fogo, que vão dar material inflamável para queimar o amor que eu tenho pelo Senhor. Tira, Senhor, as imperfeições. A contemplação dos pecadores, como eu e você, né? Assim, eu tô falando você se você for um pecador, né? Se você não for, não é para você. Mas da minha parte eu tenho certeza. Às vezes eu falo para santos, né? Mas eu reconheço, eu sei que eu sou pecador. A nossa oração, a minha oração, deve ser essa: Senhor, tira os pecados. Tira os pecados. Vai tirando os pecados, Senhor, da minha vida. A contemplação também é essa união à oração de Cristo. Então, eu uno o meu pensamento ao pensamento de Cristo. Contemplar é unir-se à oração de Cristo. É participar do seu mistério na Eucaristia e na caridade. Ou seja, quando eu participo da Eucaristia, eu sou generoso e caridoso também. Não se iluda com pessoas que saem da missa e não conseguem ajudar um mendigo na rua. Ah, mas o mendigo vai beber
Ele vai usar o dinheiro para beber. Isso é problema dele. Quantas vezes você usou o seu salário para pecar? E Deus não tirou o seu salário. E Deus não tirou o seu salário. Quantas vezes você usou o seu carro, os seus bens para pecar? E Deus não tirou os seus bens. Deus não tirou os seus bens. Deus simplesmente poderia ter furado o pneu naquele dia que você saiu com o carro para pecar, para que você não pecasse. Mas Ele não fez isso. Ele não fez isso. Porque Ele dá liberdade para os filhos escolherem. Liberdade. Liberdade. Não fantasie a sua falta de caridade com dizer que você não quer que ele peque, porque ele vai pecar ou está no pecado do mesmo jeito. Mas se você for caridoso com ele, ele vai ser muito mais aberto a não pecar, a te ouvir. Porque aí você não fala, não dá o gesto de caridade, não fala para ele que aquilo que ele está fazendo é pecado e não mostra uma opção positiva, uma outra opção melhor para ele, a opção que você sabe que existe, que é Deus. Mas não. Você exclui, né? Ao invés de incluir, ao invés de dar o pão que mata a fome, mas o pão que alimenta a alma. Você não faz nenhum nem outro. E não dá nem a opção de ele escolher ter liberdade. A contemplação é comunhão de amor com Cristo em 3 momentos da nossa vida. Da sua vida, melhor dizendo, da vida de Jesus. Na agonia dele, no sepulcro e na ressurreição. Então nós vamos meditar, nós vamos contemplar principalmente o Cristo sofredor da agonia, o Cristo morto do sepulcro e o Cristo glorificado da ressurreição. O Cristo sofredor da agonia, o Cristo morto do sepulcro e o Cristo glorificado da ressurreição. Nós precisamos conformar a nossa vida com Deus, com Jesus. Nós precisamos conformar a nossa vida com Jesus. Para terminar, aquilo que eu falei na aula passada. Oração é dizer, é sempre questionar. O que Jesus faria no meu lugar? Então assim, é muito triste aquilo que eu acabei de falar aqui, quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu não vou dar, mas não é por você, não é por ele que você está fazendo, é por você. Aliás, não é por você que você está fazendo, é por Jesus. O seu amor por Jesus é capaz de dar uma esmola para o mendigo? Por amor a Jesus você faria isso? Sim, por amor a Jesus você faria. Mas aí entra esse falso moralismo de dizer, mas ele vai pecar, ele vai beber. E eu falo a mesma coisa, eu repito aqui. Quantas vezes Deus não te impediu de pecar? Claro, obviamente, parece que assim, olha, nossa, eu queria que Deus tivesse me impedido de pecar. Sim, mas Ele não quis isso. Ele quer que você decida. Do mesmo jeito que Ele quer que o mendigo decida. Então, você tem que querer o que Deus quer. E o que Deus quer é que o mendigo também decida. Eu termino aqui falando de caridade porque a oração é isso. Se a minha vida de oração não me leva à caridade, eu não tenho vida de oração. Se a minha vida de oração não me leva a crer em Deus, a esperar em Deus e a ser caridoso como Deus, a minha vida de oração não existe. Então eu preciso rezar. Eu preciso rezar. E rezar também é mudar, também é agir. Obrigado por mais um encontro que você está aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E coloca aqui a palavra, como essa palavra mexeu muito comigo aqui, eu acredito que espero ter mexido com você também. Coloca aqui, mendigo. Para eu saber que você assistiu o vídeo
até o final. Correto? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados à proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.